Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo dos versos contraditórios, eu venho trazendo para vocês a segunda mensagem, o segundo estudo, o segundo aprofundamento. E o verso de hoje é o verso de Lucas, capítulo 16, verso 16. Esse verso, ele é muito mais um erro de tradução do que um erro de interpretação, mas que muitas vezes é interpretado de forma incorreta. Lucas 16, 16 diz bem assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Olha que interessante. A lei e os profetas vigoraram até João. O que as pessoas têm como argumento vendo este verso? Que a lei e os profetas, ou seja, o ministério de profetizar, duraram somente até João Batista. A partir de João Batista, a lei de Moisés, lei moral, não existe mais, e também não existe mais profeta. É isso que as pessoas afirmam, porque nesses versos trazem vigoraram, duraram, foram até. Então, olha que interessante seria. Porque então significaria que de João Batista em diante não haveria nem profeta, nem lei. Qual que é o erro? Esse aqui é um erro de tradução. No original grego, estaria basicamente escrito a lei e os profetas até João. Existe uma palavra a menos dentro do Evangelho de Lucas, aqui nesse verso especificamente, dentro dos manuscritos que nós temos à disposição. E o que os tradutores da NVI foram muito assertivos ao fazer? Eles olharam o texto que é paralelo. Existe sim na Bíblia, ali no livro de Mateus, um texto que é paralelo a este aqui. Em Mateus capítulo 11, olha o que o texto diz. Esse aqui nós temos no original grego, se você pode olhar em basicamente todas as Bíblias, vou até pegar uma outra Bíblia que eu tenho aqui, de uma outra tradução, e ler para vocês. Mateus 11, verso 11 ao verso 13. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E essa palavra muda muito o significado. Agora eu vou em direção a NVT, nova versão transformadora, uma versão um pouco mais atualizada da editora Mundo Cristão, uma tradução muito bem feita, aliás, eu gosto bastante dela. Mateus 11, verso do 11 ao 13, eu vou especificar o verso 12 e o verso 13 para ficar mais prático. Desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam, pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. O sentido é o mesmo, do que profetizavam. E qual é o significado, então, Rafael, que esse texto diz? Antes de ir para o que o texto realmente significa, eu vou mostrar como esse argumento de dizer que a lei e os profetas duraram até João Batista é tão frágil e é tão fraco, sendo que logo em seguida na Bíblia, por volta do ano 70, ano 65, 70, 75, o livro de Apocalipse é escrito. E o livro de Apocalipse é um livro profético. É um livro escrito em linguagem profética. Falando das grandes maiorias das coisas escritas no livro de Apocalipse são para tempos bem distantes de João. Então João, o próprio João, o discípulo amado, ele foi um profeta do Senhor. Então falar que a lei e os profetas duraram até João, e falar assim, olha, por isso que a lei não tem mais lei, não tem profeta, vocês estão quebrando o seu próprio argumento e estão invalidando João, o próprio João, o discípulo amado, que escreveu os dois últimos livros da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, no ano 70, e o livro de Evangelho de João, no ano 100, final do primeiro século da Era Comum. Então, essa já é a primeira premissa. Existiu um profeta logo após. Então, a Bíblia estaria se contradizendo se ela falasse nesse sentido realmente de durabilidade, de temporal. Mas qual que então é o sentido original? Na Bíblia NVI está escrita a lei, os profetas profetizaram até João, no texto de Lucas 16, 16. E aqui na Almeida Revista Atualizada, em Mateus 11, verso 3, diz
que a lei e os profetas profetizaram até João, e na NVT fala, a lei e os profetas falavam com grande expectativa dos dias que viriam até João. O que significa? Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, quando a gente estuda o Antigo Testamento com carinho, com calma, com todo o amor que tem que ser dado ao Antigo Testamento, porque sem o Antigo Testamento não existe novo, porque é com o Antigo Testamento que Jesus pregava, era através do Antigo Testamento que Jesus falava. Quando a gente vai lá para 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma que toda a Escritura é válida para ensino, para correção, para repreensão e para educação na justiça. E nos tempos de Paulo não havia se estabelecido o Novo Testamento ainda, era somente o Antigo Testamento que existia. Então, existem fatos que são incontestáveis sobre a evidência e o valor do Antigo Testamento. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que ele inteiro fala sobre Cristo, sobre a vinda de Cristo. Olha que interessante, quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 3, na queda do homem, nós vemos que quando Deus fala, olha, a sua descendência pisará a cabeça da serpente, já era uma primeira profecia messiânica descrita na Bíblia, no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis. Quando nós vamos mais a fundo, nós vemos em Êxodo todo o processo das leis cerimoniais do santuário, sobre o sacrifício diário do cordeirinho, apontando como sombra para um sacrifício maior que ocorreria, que é o sacrifício de Cristo. Lembra que Cristo aparece no Apocalipse como um cordeiro degolado, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fala do próprio João Batista. Nós temos também Isaías 53, falando que Cristo iria como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus é o cumprimento, é a realização do que tudo o que vem descrito ali no Antigo Testamento, como o que aconteceria. Cristo é a evidência do que aconteceu. Olha que incrível. Então, por isso que fala, a lei e os profetas profetizaram até João, falavam com grande expectativa dos dias de João, porque Jesus viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é isso que a Bíblia tem muito a dizer. O centro, a base, o cerne de todos os livros da Bíblia, de todo este livro sagrado, é Jesus Cristo. É o Messias. Então, quando a gente anula as frases, as falas de Cristo, o Antigo Testamento, nós estamos anulando todo o ministério de Jesus. Tudo que Jesus pregou, porque Jesus veio corrigindo, veio arrumando, veio botando ordem. Eu falei isso no último vídeo. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio acabar com a lei. Jesus não veio acabar com os profetas. Bem pelo contrário. Nós tivemos um profeta logo em seguida, o próprio João, discípulo de Jesus, foi profeta. E João falou que passa-se céus, seca-se a erva, mas a lei do Senhor permanece para sempre. E ele não veio alterar a lei, ele veio cumpri-la. O que é o sentido de cumpri-la? É obedecer, é obediência plena, obediência correta. Jesus condenava as tradições judaicas, ele não condenava os mandamentos que os judeus guardavam. Jesus condenava as tradições rabínicas. É isso, não é nada além disso. Então, quando a pessoa falar, olha, Lucas 16,16 fala que a lei e os profetas duraram até João. Isso é um erro de tradução, é uma frase muitas vezes mal traduzida, sendo que é colocada uma palavra ali por viés teológicos, e o texto melhor para ser analisado, para comparar, né, e para dar mais luz ao texto de Lucas 16,16 é o texto de Mateus 11,13, onde, até onde pelas Bíblias que eu vi, todas elas trazem o mesmo sentido ao texto em Mateus 11, verso 13. Então, queridos, não há como a gente ficar buscando desculpas, buscando formas de invalidar o que Deus e o próprio Cristo validou. Entendem? Não há como nós invalidarmos. E, bom, na próxima semana, o verso que vou trazer aqui para vocês, ele também é muito legal, ele traz muito conhecimento, que é o verso da fala do ladrão na cruz.
Será que o ladrão na cruz e Cristo foram expulsos céus ao mesmo tempo após sua morte? O que aconteceu? Então, sigam acompanhando. Tenham em mente que a palavra de Deus, ela se explica, ela se entende. É claro que dependendo de algumas coisas a gente tem que ir para o contexto, entender um pouco da cultura da época, porque é um livro que tem 1.600 anos que terminou de ser escrito, então tem mais de 2.000 anos, levou 1.600 anos para ser escrito e tem mais de 2.000 anos que ele terminou sua escritura. É preciso que haja carinho, cuidado, estudo aprofundado desse livro maravilhoso. Queridos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Antes de tudo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez estudando sobre a sua Santa Palavra, estudando sobre esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Pai querido, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja aprofundando nossa mente e que o Seu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, Senhor. Que o Senhor mande o Seu Santo Espírito, Pai, para que nossa mente, nossos olhos, nossa boca compreenda tudo o que o Senhor tem a nos dizer através desse santo e maravilhoso livro que é a Bíblia Sagrada, Pai. É em nome de Jesus que nós te clamamos, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, querido. Fique com Deus. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém?